Já pensou acabar com todos os seus hábitos negativos e, melhor ainda, transformar esses hábitos negativos em hábitos positivos? Hábitos negativos em ficar sentado o dia todo assistindo série, assistindo filmes, e transformar esses hábitos em ficar sentado, assistir um curso ou até mesmo praticar um esporte. Hoje, nesse aulão, eu vou ensinar para vocês o método, a fórmula para você conseguir transformar hábitos negativos em hábitos positivos. E dentro desse aulão você vai aprender o que são hábitos, qual é a diferença de hábito positivo e hábito negativo, como acabar com os hábitos negativos e como construir hábitos positivos. Eu sou Wallace Martins e nós estamos começando mais um quadro. Esse quadro desbloqueia a sua produtividade. Um quadro especial onde eu trago para vocês algumas chaves para você conseguir ser mais produtivo e também aumentar a sua performance. Bora lá, e hoje é conteúdo de pedrada. Mas antes de começar esse conteúdo, eu separei aqui algo muito especial, que nós não podíamos falar de hábitos e não recomendar esse livro, que são um dos melhores livros aí, Hábitos Atômicos. Leitura fácil, leitura gostosa, bem explicativa. E uma parte dos conteúdos que eu vou ensinar aqui foi extraído desse livro. A Bíblia diz: dá honra para quem tem honra. E se você me acompanha, você sabe que eu tiro bastante conhecimento, sabedoria da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, porque me ajudou bastante, ajudou eu a montar os meus princípios de ter resultados, e eu não podia deixar passar despercebido. E bora lá pro conteúdo? Antes de mais nada, eu quero que você pegue um papel, uma caneta, ou que você, se você gosta de usar mapa mental, já prepara aí seu mapa mental para você conseguir absorver bastante coisa e principalmente colocar em prática. Antes de mais nada, o que é hábitos? Hábitos são comportamentos ou ações repetidamente. Então, várias vezes você faz a mesma coisa de forma repetida, muitas das vezes você nem presta atenção, mas quando você vê, você já está fazendo. Isso pode ser considerado como um hábito, algo que você faz várias vezes de forma fácil e acessível. Existem hábitos negativos e existem hábitos positivos. Os hábitos negativos, eles têm um único propósito: afastar as suas metas, afastar os seus sonhos, afastar as suas realizações. Não tem nada de benéfico em hábitos negativos. Um desses hábitos que a gente vê muito aí é o hábito de pessoas que são fumantes, pessoas que são alcoólatras, pessoas que são viciados em alguma coisa. Tudo isso são hábitos negativos que, para um determinado ponto da vida dela, determinado comportamento que ela teve, ela acabou adquirindo aqueles hábitos. E quando ela se deu percebido, esses hábitos já faziam parte da identidade dela. Eu acredito que, além dos hábitos, algo bem mais profundo e forte é que os hábitos formados, eles participam da nossa identidade. Como eu disse, pessoas fumantes, não é somente um hábito de fumar, mas já participa da identidade a ação fumar. Pessoas que são alcoólatras, não é somente tomaram álcool, mas agora isso participa da identidade. Qualquer outro tipo de vício, qualquer outro tipo de comportamento já se tornou parte da identidade. E são momentos, são circunstâncias que são muito marcantes. Porque ninguém quer ser reconhecido por esses hábitos. Mas eu tenho certeza que você iria querer ser reconhecido por hábitos como pessoas atletas, pessoas inteligentes, pessoas com uma boa oratória. Eu tenho certeza nisso. São hábitos positivos que automaticamente participam da sua identidade. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui: os seus hábitos, eles formam a sua identidade. E como isso é, por um ponto, muito assustador, e outro ponto nos traz muita alegria. Porque se eu entendo que os hábitos, eles participam da minha identidade como pessoa, eu consigo também
entender que eles têm uma grande capacidade de fazer realizar as minhas metas, os meus sonhos, sem tanto grande esforço. Até porque o maior benefício do hábito é fazer que nós tenhamos uma ação e essa ação ela seja de forma repetida, sem muito esforço. Um hábito que muita gente tem sobre as redes sociais. Você não tem muito esforço, você pega, já liga ali o celular, quando você vê, você já está mexendo no Reels, você já está mexendo no Facebook, você já está mexendo no YouTube. São hábitos dentro da internet aí que você tem sobre mexer no celular. E olha para você ver, quando um hábito ele é instalado, ele fica de fácil acesso e você mentalmente não gasta tanto esforço. Só que antes de ir por esse caminho, eu quero que você reflita junto comigo. Você já parou para pensar que a maior parte de nós conseguimos construir hábitos negativos tão fáceis, mas tão fáceis, e para construir hábitos positivos é tão difícil? Por que isso acontece? Existe uma teoria do cérebro trino, onde ele divide o cérebro em 3 partes. Eu já falei aqui, mas cérebro reptiliano, que é na parte cérebro límbico, que cuida da parte emocional, e o nosso cérebro neocórtex, que é a parte pensante, quando você precisa estar focado, você precisa estar atento, você precisa estar no aqui e agora, onde você vai raciocinar, onde você vai prestar atenção nas coisas, onde você vai formar novas coisas. E o nosso cérebro reptiliano e nosso sistema límbico ele cuida das emoções. O cérebro reptiliano ele é igual ao cérebro dos animais, ele busca por prazer, ele busca por fuga e etc. Normalmente esses 2 cérebros são os cérebros mais ativos do nosso dia a dia. E quando nós fazemos essa comparação em formar hábitos negativos e formar hábitos positivos, essa explicação ela define o porquê isso acontece. Porque quando eu começo a formar hábitos positivos de como ler um livro todos os dias, eu preciso estar atento, eu preciso estar focado, eu preciso me esforçar e eu preciso usar o neocórtex. E muitas das vezes a recompensa ela não é imediata. A recompensa ela não libera automaticamente no meu corpo uma sensação gostosa, porque eu estou utilizando principalmente o meu cérebro neocórtex. Já no reptiliano e no límbico, como beber, fumar e fazer outras coisas, a recompensa é imediata. E você não precisa estar 100% prestando atenção, 100% focado, você só precisa estar ali fazendo esses comportamentos. Por esse motivo, é bem mais fácil nós desenvolvermos hábitos negativos do que hábitos positivos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que se eu andar no piloto automático, é uma certeza que eu sempre vou para hábitos negativos. E o que é o ruim de andar no piloto automático? É que esses hábitos negativos, quando eles são construídos, muitas das vezes nós temos dificuldade de desconstruir um hábito negativo para construir outro hábito positivo, um hábito que nos ajude. Se você chegar para um fumante ou um alcoólatra, você sabe como é dificultoso. Eu nem estou levando, mas também tem a parte da nicotina, tem a parte das drogas, etc. Mas qualquer hábito negativo, esses são um pouco os extremos, eles são difíceis de ser quebrados. Porque qualquer hábito ele é difícil de ser quebrado. Como eu disse no início, o hábito ele participa da sua identidade. E quando eu entendo isso, eu entendo que os hábitos negativos eles vão me levar para um caminho onde eu não quero ir. E normalmente, se você está indo para um caminho que você não gosta, tenha certeza e faça uma análise agora dos hábitos negativos que você tem. Faça uma análise profunda e muito sincera. E também madura. Porque você não pode ser bonzinho com você. Você precisa ser maduro e sincero com você. E é bem provável, se você está indo para um caminho que você não está satisfeito, é porque você está tendo muitos hábitos negativos. E esses hábitos negativos estão levando você lá para baixo. Mas, em contrapartida, o outro lado também é muito real. Se você consegue construir hábitos positivos, tudo fica muito mais fácil. Um hábito positivo é você ter o hábito de ler todos os dias.
Quando você começa a ler, você consegue arrumar sua área financeira, você consegue arrumar sua área emocional, você consegue desenvolver novas percepções de vida e vários outros benefícios. Mas, se você tem um hábito negativo de assistir uma série, de assistir um filme, dificilmente você vai ter esse mesmo benefício com a leitura. E, quando o hábito de leitura ele é instalado, isso já participa da sua identidade. Quando eu comecei a tentar ler, eu não tinha esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, mas era muito difícil. Quem nunca teve problema com ler, né? Era muito difícil partir da constância e etc. E depois que eu gerei esse hábito, comecei a fazer todas as vezes, hoje eu tomo café e a primeira coisa que eu vou fazer é ler. E para mim já se tornou um hábito até o horário da minha leitura. E olha que legal. Não tenho mais dificuldades em leitura. Na verdade, tenho um prazer enorme em ler. Para mim não é algo difícil e eu aprendo muito. Automaticamente, para mim realizar minhas metas, meus sonhos, fica bem mais fácil. Se a gente for agora fazer essa análise na parte da saúde, comportamentos que não te ajudam ou prejudicam muito a sua saúde corporal e etc. Com comportamentos que iria te ajudar e te beneficiar bastante. Mas vamos lá aprofundar um pouco mais qual que é a grande diferença em hábitos negativos e hábitos positivos. Essa é a grande diferença. Os hábitos negativos eles sempre vão afastar você das suas metas, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Já os hábitos positivos, ele é um caminho curto. E como um caminho curto, ele facilita para você alcançar suas metas, seus objetivos e os seus sonhos. Deixa eu entregar uma chave muito preciosa aqui para você anotar. Quando você constrói hábitos positivos, tudo começa a ficar muito fácil. Porque você começa a entrar no game da forma certa. Você começa a entrar preparado, você entra com o traje certo, você entra com as ferramentas certas e você entra com o mindset, com a sua mente formada da maneira certa. E da mesma forma, quando você não tem hábitos positivos, você entra para o jogo para perder. Você entra sem a roupa certa, sem as ferramentas certas e seu mindset ele não está formado. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso entregar um aulão para as pessoas, para elas conseguirem destravar e entenderem o poder dos hábitos e como os hábitos eles conseguem impactar tanto as nossas vidas. Eu tenho certeza que o seu sonho, uma hora ou outra, sempre foi em criar esses hábitos positivos, um hábito de leitura, um hábito de exercício físico, um hábito de estudo, mas muitas das vezes você aprendeu da forma errada e você tem dificuldade de formar esses hábitos. Você tem dificuldade de construir esses hábitos. E por que os hábitos eles são tão importantes? E quando eu entendi isso, destravou muita coisa na minha vida. Porque quando você consegue ter hábitos positivos, tudo fica muito fácil. O seu estilo de vida ele se adequa com o seu propósito, com suas metas, com seus sonhos e tudo fica de fácil acesso. E da mesma forma, quando você tem hábitos negativos, tudo fica muito difícil. Para a pessoa construir até network, para a pessoa conseguir mudar a mente. E aí eu olho e eu percebo um padrão nas pessoas que tiveram sucesso. Todas as pessoas que tiveram um sucesso permanente, até porque ter o sucesso somente uma vez e não permanecer é o que muitas das vezes acontece, porque ela chega lá, mas os hábitos dela são transformados em hábitos positivos e hábitos negativos não permanecem. Todas as pessoas que permaneceram no sucesso, elas tiveram alguns hábitos positivos. E esses hábitos positivos fez ela crescer em 1% todos os dias até que ela alcançasse a meta, o sonho e o objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui de duas pessoas, uma pessoa que tinha hábitos negativos e outra pessoa que tinha hábitos positivos. A primeira pessoa é o Michael Jordan. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, jogador de basquete. E olha que legal a história dele. A história de Michael Jordan é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.
Então hoje ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Mas a sua carreira começou com muita dificuldade. Ele foi cortado do time de basquete do ensino médio e mais tarde enfrentou uma lesão. Então o início da carreira dele, ele não era uma pessoa talentosa, uma pessoa com talentos inatos, pessoas que já nasceram com essa habilidade. E como ele não nasceu com essa habilidade, ele foi cortado do time de basquete e também teve uma lesão. E essa lesão dificultou ele e impediu que ele jogasse por um ano. Imagine que você tem um sonho, você tem uma meta agora e você vê essa meta de sonhos se distanciando demais. E isso acontece conosco. Quem aqui não desistiu de algo que desejava bastante? Quem aqui não começou algo que fazia muito sentido e depois que começou as dificuldades, desistiu? Só que se você entendesse que você não precisava desistir mesmo que você não tivesse as melhores habilidades, mesmo que você não tivesse as melhores ferramentas, mas se você tivesse disciplina e consistência, futuramente você seria um dos melhores. Até porque o que faz uma pessoa ter sucesso não é o talento. O talento por si só, ele não forma pessoas de sucesso. O talento, ele é um facilitador. Da mesma forma que os hábitos são um facilitador. Mas o que faz uma pessoa ter sucesso é a consistência, a constância e a disciplina. E esses hábitos positivos, eles nos ajudam a ter esses pilares. Nós fazemos as mesmas coisas de forma repetidas. Nós temos prazer, isso faz parte da nossa identidade. E voltando para a história de nosso jogador de basquete aí. No entanto, ele não desistiu e se dedicou a desenvolver hábitos positivos. Qual hábito que ele decidiu desenvolver? Ele começou a treinar mais do que todos os outros jogadores todos os dias. Então, todos os dias ele treinava. E ele não treinava somente 2 horas. Ele treinava mais do que os outros jogadores. Isso fez que ele desenvolvesse mais rápido, porque ele tinha mais tempo no campo de batalha. Ele tinha esses hábitos já instalados, isso fazia parte da identidade dele e ficou bem mais fácil ele evoluir, bem mais fácil e tirar o mérito do cara. Mas o cara conseguiu ali no meio do processo ter aquele hackzinho de produtividade e evoluir tanto. Se você não tem as melhores habilidades, se você não nasceu uma pessoa talentosa, mas isso tem muito sentido para você, copia a forma que ele utilizou. Desenvolva hábitos positivos na área que você quer. Desenvolvendo esses hábitos positivos, vai ficar bem mais fácil de você ter sucesso, de você ter os resultados que você almeja. No entanto, ele não desistiu e se dedicou a desenvolver hábitos positivos, como treinar mais que qualquer outro jogador e se concentrar na melhoria de suas habilidades. Esses hábitos ajudaram Jordan a se tornar um jogador incrivelmente bem sucedido, vencendo 6 campeonatos da NBA e sendo eleito 5 vezes o jogador mais valioso da NBA. Nós estamos vendo o poder dos hábitos positivos de forma muito clara. Ele não era o mais talentoso, ele foi cortado no início, ele teve grandes dificuldades, mas com a formação dos hábitos positivos facilitou ele ter esse sucesso e esse resultado. Agora eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é totalmente o oposto. Uma pessoa que é muito talentosa, uma pessoa que chegou até ter sucesso, mas infelizmente morreu muito cedo por motivo de hábitos negativos. A história de Elvis Presley, o rei do rock and roll, tinha um talento natural para a música e rapidamente se tornou um sucesso. Eu não quero desmerecer o treino dele ou as habilidades, mas eu quero colocar em pauta agora esse ponto. No entanto, ele também tinha hábitos negativos, como uma dieta ruim. Então, a alimentação dele era muito desregrada e um uso excessivo de drogas e álcool. E esses hábitos acabaram levando problemas de saúde e contribuíram para a sua morte prematura de 42 anos. Nós estamos vendo uma pessoa que ali, previsibilidade, se ele fosse morrer por uma morte natural, talvez de 60, 70 anos, o cara morreu com 42 anos.
E os hábitos negativos, eles não somente matam seu sonho muitas das vezes, mas eles trazem problemas, às vezes, bem piores. Eu não estou falando só da morte, não. Imagina você ter um problema aí de precisar ficar de cama, porque você não teve um hábito de beber água. E aí deu pedra no rim. Imagina você ficar doente aí por um hábito de não fazer exercício físico. Cara, deve ser muito desesperador. Porque você tem uma vida e a única coisa que você precisa fazer é cuidar o básico dessa vida. E você não conseguiu construir hábitos positivos onde somente vai te beneficiar. Embora você tenha alcançado grande sucesso, seus hábitos negativos acabaram encurtando a sua vida e diminuindo o seu legado. Independente que o Elvis Presley teve sucesso muito cedo, mas infelizmente com os hábitos negativos, principalmente uma má alimentação, uso excessivo de drogas e álcool, fez com que ele partisse, não sei se foi para melhor, mas ele partisse e fosse embora, infelizmente. E esse é o impacto dos hábitos negativos, e esse é o impacto dos hábitos positivos. Os hábitos positivos conseguem tirar você de um ponto ali onde você não tinha talento, onde você era o pior da turma, e transformar em você o melhor. E os hábitos negativos, eles conseguem pegar você como o melhor da turma, o cara mais talentoso, e transformar na pior pessoa. Os hábitos são o processo entre o que você quer e a sua trajetória. Ele é o processo, cara. Ele é o processo de você conseguir passar por isso e você permanecer nisso. Existem algumas crenças limitantes bem impactantes na nossa vida, quando nós falamos sobre a ressignificação de hábitos. Eu separei aqui as principais, algumas crenças aí que eu vi os meus coaches tendo dificuldade, e eu quero passar aqui para vocês. Uma crença limitante: eu não tenho tempo suficiente. É uma crença aí universal da falta de tempo. Eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas tempo é prioridade. E se você não está satisfeito com a sua vida, se você não está satisfeito com a sua saúde, você precisa colocar prioridade, mudar as suas prioridades e ressignificar. Até porque se você é ingrato com o seu tempo e se você não sabe administrar o seu tempo, lógico, você nunca vai ter tempo. E quando nós falamos sobre ter tempo e construir hábitos, isso é muito importante. Um dos motivos que as pessoas não constroem os hábitos é por causa da falta de tempo. Não consegue ser permanente e não consegue fazer da forma certa. Essa é a primeira grande crença ilimitante que eu vejo. Eu já tentei, comecei, mas não funcionou. Outra coisa muito importante, você entender que a formação de hábitos requer paciência. Da mesma forma que os hábitos negativos, quando eles foram construídos até eles se tornarem parte da sua identidade, não foi do dia para a noite, os hábitos positivos também não vai ser do dia para a noite, e é bem provável que demore um pouco mais. E se você não tiver paciência, e se você não gostar do processo, quando eu falo gostar do processo, não é que o processo ele precisa ser uma belezinha, mas cara, eu estou construindo, eu sei o que eu estou construindo. É bem provável que você não consiga construir esses hábitos. Eu não tenho motivação suficiente para mudar. Eu fiz um vídeo esse tempo atrás sobre como estar motivado todos os dias. Mas eu quero te entregar uma chave que eu entreguei naquele vídeo. Motivação é um motivo que gera ação. Se você está insatisfeito com a sua saúde, você tem um motivo claro para você gerar uma ação. E se eu pensar no mesmo exemplo e ampliar ele um pouco mais, se você estiver insatisfeito com a sua saúde, se você estiver obeso, se você estiver com problemas de respiração, se você estiver infeliz com a sua aparência física, se você estiver tendo dificuldades para dormir, você tem um grande motivo em olhar para a sua saúde e começar a cuidar da sua saúde e se mover nisso. Até porque motivação é um motivo que gera ação. E para construir hábitos positivos não é fácil.
Até porque se fosse fácil, todo mundo ia construir. Mas existe um método que eu vou entregar agora aqui para vocês, a fórmula que eu aprendi dentro desse livro aqui de Hábitos Atômicos, que é muito bom. Eu recomendo você ler independente se você está assistindo ou não, aonde você consegue ter de forma clara como você extingue esses hábitos negativos, acaba com esses hábitos negativos e consegue construir os hábitos positivos. Primeira coisa, você precisa entender que quando você vê, você vai estar tendo esse comportamento desse hábito negativo. Então, o primeiro ponto aí que você precisa cuidar, são 4 principais pontos, tá? Primeiro ponto, deixe invisível. Vamos supor que você é um viciado em videogame. Você joga muito videogame e isso acaba fazendo você procrastinar. Um exemplo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu videogame, você vai guardar ele em cima do guarda-roupa, de uma forma aí de difícil acesso. Quando você passar pela sala, você vai olhar e seu videogame não vai estar lá. Por quê? Ele agora se encontra em outro cômodo. E você fez a primeira tarefa aí para começar a anular esses hábitos negativos. Deixar o seu videogame invisível. Aquilo que te gerava, você olhava para a estante, olhava para a TV, nossa, eu vou jogar. Muito de fácil acesso. Depois que você deixar ele invisível, você vai para o próximo ponto. Dificulte. Se você tem facilidade em um hábito negativo, você precisa dificultá-lo. Quando você coloca o videogame lá em cima do guarda-roupa, de difícil acesso, você está fazendo o quê? Dificultando o acesso do videogame. E automaticamente você dificultando esse acesso, você vai ter preguiça para sentar, tirar, colocar, ligar na TV, instalar ali e etc. Porque você está dificultando esse hábito negativo. Primeiro passo, deixe ele invisível. Segundo, comece a dificultar esses hábitos negativos. Até porque nós falamos aí do sistema límbico e do cérebro reptiliano. Quem aqui precisava fazer algo que até traz uma felicidade, mas quando viu, vai dar um trabalho. Basicamente você tem que fazer isso. E isso se aplica em várias coisas, em todos os hábitos negativos. Dificulte esse hábito negativo para que ele seja feito. Terceiro ponto, deixe ele desinteressante. Ele não pode mais ter interesse para você. Você vai listar 5 pontos que aquele hábito negativo ele faz mal para a saúde, ele faz mal para a sua vida, faz mal para suas metas. E todas as vezes que você quiser muito fazer aquilo, você vai repetir no mínimo esses 5 pontos. Ao ponto e repetir até de voz alta para você declarar mesmo. Então, nossa, cara, quando eu fumo, isso acaba com a minha saúde, isso me deixa com dificuldade de respirar, eu começo a feder bastante, eu tenho nojo e no final de tudo é mentira, eu não desestresse em nada. Estou dando um exemplo aqui. Isso dá para você utilizar qualquer coisa. Ache no mínimo 5 coisas desinteressantes nesse hábito negativo seu. E quarta e última coisa, insatisfatório. E aí você não pode estar satisfeito ou com aquele hábito. Então você tem que estar insatisfeito. Você não quer mais aquele hábito, você não quer mais aquele hábito negativo. Então você vai estar insatisfeito. Crie métodos de recompensa quando você não fizer aquele hábito negativo, que é o último, que é o bônus. Olha, eu fiquei uma semana sem jogar videogame, eu fiquei uma semana sem assistir uma série, eu fiquei uma semana sem ficar mexendo no Reels, no Facebook. Cara, você tem que comemorar. Crie pequenas recompensas e seja claro, eu estou comemorando por causa disso. E alguns pontos onde eu acho que as pessoas mais pecam quando o assunto é hábitos negativos, transformar, acabar com eles, anular com eles. É a falta de persistência. Muitas das vezes a pessoa não tem persistência a extinguir esse hábito. A falta de disciplina. Tem dia que você vai precisar lutar contra você mesmo para não comer aquele doce, para não fazer aquilo. A falta
de uma definição clara do hábito. Isso é um ponto muito, mas muito objetivo ali. Quando você não é claro com o seu hábito, quando você não é claro em saber que esse hábito ele é negativo e os danos dele, muitas das vezes você não vai querer se mover para conseguir transformá-lo. E não tem um plano de ação. Você precisa ter um plano de ação. Eu te entreguei aqui 4 principais pilares para você acabar com seus hábitos negativos. E isso é muito importante. Você necessita desse plano de ação. Beleza? E agora, por último, para entregar aqui para vocês, como que eu formo hábitos positivos? Você forma esses hábitos positivos, deixando ele claro. Depois que você deixa esse hábito claro, nossa, eu preciso começar a ler, para mim começar a aprender, para mim começar a me desenvolver e etc. Depois que esse hábito ele ficou claro, você vai começar a deixar esse hábito de forma fácil. Então, o livro aí perto da cabeceira, o livro ali toda hora no seu ponto de visão, deixa ele fácil. Terceiro ponto, deixa esse hábito interessante. Então, começa a ver os 5 pontos aí que esse hábito ele pode trazer benefício na sua vida. Terceiro ponto. E quarto ponto, satisfatório. Quando você executar aquele comportamento, naquele processo de formação de hábito, você precisa estar satisfeito com aquela ação, satisfeito com aquele comportamento. Galera, nós estamos terminando por aqui. Eu entreguei uma chave muito preciosa para vocês. A única coisa que eu peço, se possível, se inscreva aqui no canal. Me segue lá no Instagram, _wallace.martins. Lá eu coloco vários conteúdos, respondo também a minha audiência e te espero nos próximos vídeos. Beleza? Bora lá!